Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa, para mais um Mentor Áudio. Então, a partir de agora, às 19 horas em ponto, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa mentoria gratuita específica e exclusiva para o canal do Telegram, tá? Essa mentoria, lembrando que ela é só feita aqui dentro do canal do Telegram, então se você está aqui dentro, não saia, porque é só aqui que a gente entrega conteúdos desse tipo, beleza? A gente costuma falar sobre vários assuntos aqui, incluindo o mercado da NR13, como atuar no mercado da NR13, como você pode fazer inspeções de tubulações, caldeiras, tanques metálicos e também de vasos de pressão, né? A NR13 é uma norma trabalhista e eu costumo dizer que a norma NR13 ela é sustentada em dois pilares, que é a integridade e segurança. Então nós vamos entregar aqui um conteúdo pequeno, né, de mais ou menos 10 minutos, e depois a gente vai abrir aí para que vocês possam fazer as suas perguntas referente à norma NR13, tá bom? Então aguardem que eu vou abrir o áudio de vocês depois desse pequeno conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre tubulações, né? Como que um profissional habilitado ele deve tratar essa inspeção das tubulações, quais os documentos que devem ser gerados para tubulações. Esse é um assunto muito recorrente, porque hoje em dia a maioria das indústrias ainda não fizeram, né, as suas inspeções de tubulações ou sistemas de tubulações de classe de fluido A e B, que são fluidos combustíveis e também fluidos tóxicos, né, e letais. Um exemplo de fluidos combustíveis é a própria gasolina ou o etanol, né, que é um produto derivado aí, também da cana-de-açúcar e também de outros mecanismos, mas todos eles são inflamáveis. E tóxicos são NH3, que é a amônia líquida, né, ou até a amônia gasosa, e também tem outros fluidos aí na lista, né, de produtos tóxicos e letais. Mas vamos lá, o item 13.6 é o item que trata das tubulações, tá, na norma NR13. E lá no item 13.6.1.1, lá cita algo interessante, que fala que o profissional habilitado ele deve, então, entregar, junto com toda a sua documentação das tubulações, um programa e um plano de inspeção. Olha só, um programa e um plano de inspeção que contenha algumas variáveis ou premissas, conforme as alíneas abaixo. Olha só as alíneas A a E, tá bom? A linha A, os fluidos transportados. B, a pressão de trabalho. C, a temperatura de trabalho. D, os mecanismos de danos previsíveis, e aqui a gente usa, né, a API 581 para avaliar esses mecanismos de danos, que é uma espécie de uma RBI, inspeção baseada em risco qualitativa. Então, a gente aplica isso nos nossos laudos. Então, anotem aí, se você ainda não sabia, anote a norma que a gente usa para fazer esses mecanismos de danos ou avaliações de mecanismos de danos previsíveis. E também a linha E fala sobre as consequências para os trabalhadores, instalações e meio ambiente trazidas por possíveis falhas nas tubulações. Então, tudo isso você precisa colocar dentro desse plano e também, né, claro, do programa de inspeção. Quando a gente vai além, né, o programa de inspeção ele tem que ter também, ele tem que possuir as datas das próximas inspeções. Então, como que eu alimento essas informações e como que eu sugiro para que os meus alunos também façam, os meus mentorados? Que você crie um programa de inspeção contendo vários itens, né? Quer ver um exemplo? Ó, o nosso programa de inspeção, ele contém... Deixa eu atualizar aqui a minha página e aí já vou falar para vocês. O nosso programa de inspeção ele tem, além de uma introdução baseada aí nas ferramentas, né, que são utilizadas para aumentar a confiabilidade dos equipamentos estáticos, que seria com base na API 581, ele também tem ali, que fala sobre probabilidade de falhas, consequências de falhas, né, traz até um mapa de risco. Ele também tem ali as avaliações das probabilidades de danos previsíveis, que são o quê? Cara, você tem que entender o processo em si e avaliar quais são as falhas operacionais possíveis e quais são as falhas possíveis que podem ser decorrentes até da fabricação daquelas tubulações. Então, imagina, se tem solda, pode ter problema de solda. Quer ver um exemplo clássico?
Se uma tubulação ela passa sobre uma via onde tem trânsito ou onde tem trânsito de caminhões, por exemplo, você precisa sempre colocar ali um plano de rig se você for fazer algum tipo de movimentação próximo das tubulações, porque o plano de rig é o que vai garantir a segurança dessa movimentação de carga e não vai deixar com que essa tubulação seja atingida, né, através dessa movimentação de carga. Imagina que um simples plano de rig, né, é algo que pode evitar uma consequência de falha operacional ou falha devido à má utilização das tubulações. E aí você tem que alinhar tudo isso, né, com a determinação dos riscos dentro de uma matriz de risco, que é o que a gente usa, então, a matriz de risco colorida, né, aquela famosa matriz de risco de probabilidade de falha versus consequência, que está lá na norma API 581. Essa matriz de risco é que a gente usa. E aí você vai fazer todo o seu documento, né, com os modelos e o que precisa, qual que é as exigências da norma, o que precisa ter. Lembra que eu já citei aqui? A norma fala, por exemplo, que você tem que ter os fluidos. Então, o ideal é que você tenha ali a FISCP, né, que é a ficha técnica química daquele fluido, que você tenha algo, né, que mostre as pressões de trabalho das tubulações, e isso pode ser decorrente dos próprios vasos de pressão que estão ali interligados nessas tubulações. Temperaturas de trabalho, você tem que informar de acordo com um documento oficial também, que seriam os prontuários dos vasos de pressão que estão ali próximos. E também, além disso tudo, né, o que eu já falei, que é os mecanismos de danos e as consequências dos trabalhadores, as consequências para os trabalhadores e ao meio ambiente. Isso é interessante que, quando a gente fala sobre a questão de programa de inspeção, né, lá vai estar também os intervalos das inspeções. E esses intervalos das inspeções são determinados pelo profissional habilitado. Então, o item 13633 lá fala que os intervalos de inspeção das tubulações devem atender os prazos máximos de inspeção interna do vaso ou da caldeira mais crítica a eles interligado. Um exemplo disso é o seguinte: se você tem dois vasos interligados por uma tubulação, e essa tubulação está na NR13, né, pela classe de fluido, você tem que avaliar os dois equipamentos. Então, todos os dados referentes à NR13, você não pode esquecer de olhar isso. Você tem que olhar todas as informações dos dois vasos. Imagine que você tem um vaso de pressão de categoria... você tem um vaso de pressão de categoria 2 e um vaso de pressão de categoria 3, que essa tubulação está interligando. Então, nesse caso, a categorização dessa tubulação é com base no mais crítico, seria uma tubulação de categoria 2. E a inspeção, o período de inspeção dela seria com base aí, na inspeção interna dessa tubulação ou do vaso que interliga. Então, seria categoria 2, se eu não me engano, a cada 4 anos a inspeção interna. Então, essa tubulação deve ser inspecionada de 4 em 4 anos, tá? Nesse exemplo que eu dei agora. Isso tem que constar também no seu programa de inspeção. Então, assim, toda a NR13, tanto para tubulação quanto para tanques metálicos, que começa lá no item 13.7, fala sobre esse programa e esse plano de inspeção, tá? E dentro do nosso... quem é aluno meu que está aqui, que eu estou vendo que tem alguns alunos aqui, tá o Walter também, o Bruno, deixa eu ver aqui, quem mais que está aqui, que é aluno meu. Perseu está aqui, fala Perseu, beleza? O César, né? Todos vocês já têm essas documentações já pré-definidas que está no Drive do aluno. Então, você vai lá no Drive do aluno, na parte de NR13, documentos, tubulações, você vai ver lá o plano de inspeção, que é o modelo de plano de inspeção, e também o modelo de programa de inspeção para tubulações, beleza? Agora eu vou abrir o áudio de vocês, tem bastante gente hoje, hein, galera? Valeu? Eu vou abrir o áudio de todo mundo aqui e permitir vocês a falarem, tá? Deixa eu abrir aqui, quem quiser falar aí pode ficar à vontade. Estou abrindo o áudio aqui de vocês.
Aí, show de bola. Tá todo mundo com o áudio aberto, viu? Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar, eu tenho aí, e fazer a sua pergunta. Ô, Marcos, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Quem que é? O César? Ô, Marcos, sou eu, cara. Tudo bem? Ô, César, tudo ótimo, cara. Tudo ótimo. Obrigado aí por participar, tá? Que isso, cara. Eu que agradeço. Ô, Marcos, eu tô, na verdade, não é pergunta, cara, que você sabe, eu fiquei quieto um pouquinho, porque você sabe que eu começo a falar e eu não paro, né, cara? Eu liguei mais pra deixar um testemunho aqui, cara, logo no começo, né, pra quem não é aluno seu. Sim. Para falar da importância, da qualidade do material que você apresenta pra gente. Acho que tem um ano que eu sou já tem mais de um ano que eu sou seu aluno, que eu acompanho o seu material, acompanho tudo que você disponibiliza. E, cara, é impressionante como sempre tem coisa nova, tá? Então, assim, eu queria deixar esse testemunho aqui até para encorajar as pessoas que não estão participando, que estão quietinhas e tal. Abre o áudio, chama, pergunta, gente, participa, tá? Eu já atuo no mercado há mais de 10 anos, e tô aprendendo muito, cara, muito. A cada live, cada oportunidade que eu tenho de participar, de acompanhar, de assistir, de ouvir, ficar quietinho, eu sempre aprendo muita coisa, tá, Marcos? É só realmente para deixar um testemunho e convidar as pessoas que estão aqui para participar, cara, porque vão aprender muito, vai ser uma oportunidade muito boa e também uma oportunidade muito boa de aprender, e eu também quero aprender. Eu quero aprender com a dúvida de todo mundo, tá bom, cara? Opa, obrigado, aqui, cara. De falar, tá bom? César, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Imagina. Valeu. Galera, alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode aproveitar que os áudios estão abertos, tá? Quiser falar um oi aí pra galera Perseu. também. Opa, ô Perseu, e aí, cara? Como é que você tá? Bom demais. Boa noite, galera. Boa noite, todo mundo. Show de Deixa bola. eu te perguntar. Fala aí. Durante uma inspeção, a gente depara sobre um ensaio de estanqueidade que alguns tubos do corpo flamotubular da caldeira tá com merejamento de água, certo? Sim. Por exemplo, eu não fiz um teste hidrostático, porque não é recomendado, fiz um teste de estanqueidade. O que é certo da gente poder fazer? Por exemplo, libera essa caldeira e manda fazer um par, interdita a caldeira, que ela está num risco grave e iminente, entendeu? O que seria o caminho correto da gente fazer? Ô Perseu, obrigado aí pela participação, tá? Legal a sua pergunta, eu achei interessante. Isso aí que você falou também é muito bacana, porque às vezes tem alguns profissionais habilitados que ainda estão aplicando, né, o teste hidrostático de forma sistemática, todo ano, faz a inspeção, faz o TH, isso aí tem prejudicado muito os equipamentos e tem colocado os equipamentos em risco, né? Então a gente realmente aconselha não executar os testes hidrostáticos de forma indiscriminada, e sim o teste de estanqueidade, que é um teste de pressão também, né? Para quem não sabe aqui, esse teste que o Perseu está falando, o teste de estanqueidade é um teste feito com pressão, com a finalidade de atestar a capacidade de retenção do fluido, né? Sem vazamentos. E é isso que ele tem feito. Então vamos lá a sua resposta, Perseu. Quando você encontra vazamentos em testes de estanqueidade, a forma de lidar com isso é a mesma forma de quando você encontra vazamentos em testes hidrostáticos, né? Apesar do teste não ser com a pressão superior à pressão a PMTA, né? 1,5 vezes a PMTA, você tem que tratar da mesma forma. Quando você tem um vazamento, você tem que resolver esse vazamento, porque ele pode ser pequeno agora, mas não existe uma forma de prever se esse vazamento ele vai aumentar ou não. Então, você interdita, né? Eu acredito que para fazer um teste de estanqueidade, a caldeira já vai estar parada mesmo, e você faz, então, um projeto de alteração e reparo, né? Um reparo ali. Aí eu não sei se seria mais viável, se for um defeito, por exemplo, um vazamento na área de mandrilhagem, por exemplo, você pode repassar o mandril, né? Ou você simplesmente faz um quê? Não é na área de mandrilhagem, é algo que está dentro do tubo. O tubo está perfurado no meio do tubo, não dá para saber onde que é, mas eu estou vendo a água descer pelo tubo. Então vamos dar um exemplo aí de uma caldeira flamotubular, né? Essas que são mandrilhadas, as tubulações entre dois espelhos. E aí você está vendo lá a água descer, mas ela está no tubo. Tem que tamponar esse tubo.
Então você vai fazer um tamponamento, né? Você vai inutilizar o tubo, que é a forma mais rápida de praticar um reparo e voltar a caldeira a funcionar sem grandes danos. Caso essa caldeira já tenha muitos tubos tamponados, é algo de se avaliar a questão da produção, né? Aí é a questão da produtividade. Será que isso vai afetar o bom desempenho da caldeira, né? Eu tenho lá 600 tubos, mas eu estou com 100 tubos já tamponados. Cara, essa caldeira já tem que parar para fazer uma reforma geral. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, mas não pode permanecer como vazamento, tá, Perseu? Entendi, não, esclareceu. Show de bola. Obrigado aí pela pergunta, Valeu, viu? Obrigadão. Tem mais alguma pergunta? Agradeço a participação sempre. Tranquilo. Alguém tem mais alguma pergunta, galera? Aproveitem aí o Mentor Áudio. O Mentor Áudio tá bacana agora, hein? Toda segunda-feira às 19 horas. Opa, fala. Tudo bom, Marcos? Seguinte, tô com uma dúvida que eu tava olhando aqui e tudo mais. Primeiro de tudo, tava olhando o teu canal no YouTube, muito bom, cheio de informação e tudo mais, tá? Sim. Tô começando agora na área do NR3, tô informado. E queria ver como chega bem certo na questão de tubos, né? Como é que eu poderia começar bem certinho, né? Como você pode começar na área da NR3 no mercado? É isso que você perguntou? Isso, eu aqui na região me informei com o CREA e tudo mais, bem certinho. Falaram que tem bastante questão de vasos de pressão, que é bem... que precisa de bastante coisa, não tem tanta gente para fazer, né? E eu tô estudando muito isso, porque tô precisando. Só que ultimamente agora ainda não consigo fazer o teu curso, tá? Sim. Mas eu querendo trabalhar para conseguir fazer. Tu teria alguma dica para me dar? Tenho, claro que eu tenho várias, né? Cara, primeiramente, parabéns, tá? Porque mesmo você não fazendo o treinamento, eu ofereço muita coisa gratuita. E esse Mentor Áudio aqui, toda segunda-feira às 19 horas, é a prova disso, né? A gente está fazendo um trabalho bem bacana aí de disseminação de conhecimento. Não sei se você já tem algum produto nosso, tá? A gente tem um produto que é um produto de entrada que vai te ajudar bastante, que é o e-book. Cara, esse e-book, por exemplo, ele custa R$97. Eu acho que isso aí caberia no seu bolso tranquilamente. E ele tem todos os modelos de relatório. Além disso, ele tem 5 videoaulas explicativas, né, de como você pode realmente acessar e usar esses modelos. Então é algo bem bacana. Além disso, tem 3 planilhas de cálculo, que é para cálculo de volume, cálculo de produto PV, então isso já vai facilitar também a sua vida, tá? E depois tem um vídeo na internet, se você colocar assim, equipamentos necessários para iniciar na NR13, Marcos Rosa, você vai ver lá que você tem um vídeo, né, que tem 31 minutos, eu mostro os equipamentos que você precisa, que você necessita para começar como PH. Mas eu vou citar aqui rapidamente. Você precisa de um medidor de espessura, porque senão você não consegue fazer a avaliação estrutural. Você precisa de um endoscópio simples desses. Cara, custa R$1.500 um endoscópio desses da China aí, você pode comprar, que é para fazer realmente esses pequenos equipamentos. Você vai ter aí, se eu não me engano, 3 metros ou 2 metros de sonda. Então você já consegue fazer inspeção interna, né, visual interno, de equipamentos de pequeno porte, como compressores de ar e afins. Esses 2 equipamentos, então, com esses 2 equipamentos, você já atua na NR13. Você vai gastar aí, em equipamentos, em torno de R$3.000, tá? Isso aí é indispensável. Celular, você deve ter, né? Você está aqui ouvindo o Mentor Áudio, você deve ter um celular com câmera, tudo mais, para você fazer as imagens, e um computador para você digitar, cara, os relatórios. Você tendo já os modelos de relatório, aí só alegria, você vai voar. Eu tenho um cara, ele não é meu aluno ainda. Deixa eu ver, peraí, eu acho que ele já é meu aluno, esse cara. Ele falou para mim, ele fez um testemunho um dia, falou assim, Marcos, eu aprendi a fazer a NR13, a trabalhar com a NR13 só vendo seus vídeos gratuitos. E aí eu juntei grana até comprar o seu curso para me especializar. Então, olha só, o cara começou a trabalhar só vendo os vídeos gratuitos. Os vídeos que estão lá no canal do YouTube. Cara, tem mais de 700 vídeos, entendeu? Na internet.
Então, use esses vídeos, assista, maratone eles, que você vai conseguir com certeza atuar já no mercado da NR13. Tem vídeos que eu ensino até você precificar, você dá dica, eu dou dicas, né, de como você pode fazer essa precificação de vasos, de valores, né, de prestação de serviço. Enfim, cara, é muito rico o conteúdo. Claro que se você tiver a possibilidade de fazer o treinamento completo, é muito melhor sim, porque aí você vai ter acesso ao drive completo dos alunos, a todas as documentações, você vai ter acesso também a todas as... São 16 módulos, né? O curso de alta performance são 16 módulos de treinamentos, que fala tudo da NR13. Então, imagina que você vai realmente ir do zero a especialista com esse treinamento, que é algo bem mais organizado do que os arquivos, do que os vídeos que a gente tem na internet, tá? Não sei se eu consegui te ajudar aí, Tiagão. Não, conseguiu sim. Inclusive, até já tinha visto aqueles vídeos lá, já tinha até comprado todos os equipamentos que você falou e agora estou só procurando cliente indo atrás, mas obrigado pelas dicas, tá? Ah, show de bola, cara. Então você tá no caminho certinho mesmo, né? Tudo que eu falei aqui você já tá fazendo. Parabéns. Você é de onde, Thiago? Que região que você é do Brasil? Eu moro no norte de Santa Catarina. Norte de Santa Catarina. Eu tenho vários alunos do Sul, tá? Inclusive, eu não sei se você participou do nosso congresso, do primeiro congresso de integridade e segurança. Você chegou a participar dele ou não? Não, na época eu não conhecia ainda. Você não conhecia. Então, faz o seguinte, depois você me chama aqui. Deixa eu ver. Eu vou te mandar para você um conteúdo aí, um link, que nós vamos ter um seminário, tá? Nós vamos ter um seminário agora no dia 11 de dezembro. E seria muito bom você participar. Eu acho que deve estar no primeiro lote ainda. O primeiro lote é R$ 147 também para participar do seminário. E participando do seminário, você já tem o direito de entrar no grupo de Mastermind da NR13, tá? Então, eu acredito que muitos aqui já estão nesse grupo do Mastermind. A gente está colocando todo mundo nesses grupos de WhatsApp, que é realmente para um ajudar o outro, entendeu? Cara, vira e mexe, eu dou uma olhada lá no grupo do WhatsApp do Mastermind, lá um cara fala, eu tô precisando de tal norma, o outro já fala, toma aqui, ó, tá, a norma tá aqui, quer dizer, os caras eles mesmos se ajudam, entendeu? É isso que a gente chama de formar uma mente mestra, né, dentro do mercado da integridade e segurança, que é a NR13. Perfeito, tem muito interesse sim, obrigado, tá? Beleza, cara, beleza. Valeu. Pessoal, mais alguém tem alguma dúvida? Podemos finalizar o Mentor Áudio de hoje? Marco, se ninguém quiser falar, eu quero, hein, cara? Fala aí, então. Pode falar, César. Ô, Marcos, eu até mandei no grupo de networking. Sim. Eu falei com algumas pessoas, gostaria de ouvir sua opinião. Eu fiz inspeção recentemente em um vaso de pressão e quando eu peguei e fui analisar a documentação, eu tinha lá uma orientação do profissional habilitado anterior a mim, falando que era obrigatório o cara fazer a inspeção das tubulações do ar comprimido. Né? Assim, me corrija se eu estiver errado. Né? Eu entendo que, assim, lógico, primeiro a gente tem que seguir a norma, né? Então a tubulação tem que estar categorizada com fluido, né? Determinado na norma. E, lógico, a questão do ar comprimido, você pode, assim, eu entendo que não é obrigatório você fazer a inspeção da tubulação, mas se ela está em más condições, você aponta isso no seu laudo, recomenda fazer seja uma inspeção, seja uma avaliação, uma reforma, mas isso daí, na minha opinião, acaba fugindo um pouquinho da norma NR13, né, da obrigatoriedade. Eu queria ouvir a sua opinião, cara, e seu ponto de vista, como você seguiria nessa situação, né? Então, resumindo, compressor de ar, né, equipamento de ar comprimido, e a tubulação, assim, considerando que a tubulação esteja boa, que era o caso, não estava ruim. Tá, vamos lá então, ó. Eu já passei por várias situações como essa, não na tubulação de ar comprimido, mas quer ver um exemplo? Ó? Um cliente contratou a gente aqui para fazer todos os planos os programas e planos de inspeção, que é o que eu citei hoje, inclusive, de todas as tubulações deles, incluindo as tubulações que não se enquadram na NR13. Então,
no meio lá tinha tubulações de CIP, né, que é uma água quente que vem da caldeira para fazer lavagem, para lavar alguns equipamentos internamente, que é a tubulação de CIP, e também tinha lá a tubulação de vapor direto da caldeira. Então eles queriam que a gente fizesse os planos de inspeção dessas duas tubulações. Junto tinha outras, né? Tinha de amônia, tinha tubulação de gás, né? Enfim, tinha outras tubulações. E como que eu tratei isso? Eu estou trazendo esse case para que você entenda, né? Todas as tubulações, todos os equipamentos estáticos, eles precisam ser inspecionados, né? E você está certíssimo em falar que se a tubulação estiver em más condições, você vai realmente recomendar, né, que seja substituída ou que seja avaliada, melhor avaliada, né? Mas imagina que todas as tubulações precisam ser avaliadas, inspecionadas, sofrerem manutenções, né? Porque, cara, imagina o seguinte, vamos pensar na tubulação de ar comprimido. Com certeza, essa tubulação ela vai para vários pontos da indústria e são utilizadas no processo. Se você tem muito vazamento de ar comprimido por causa de perfurações, tubulações ruins e etc., você está tendo um gasto gigantesco com isso, porque o ar comprimido é muito caro o ar comprimido, porque imagina que o equipamento poderia estar desligado, o motor, e ele fica ligado 24 horas por causa de um pequeno vazamento. Então, tudo, cara, tudo. Eu até ensinei isso dentro da mentoria, na nossa mentoria Pro, né? Que o Perseu tá aqui, ele vai lembrar disso. Eu falei, cara, qual que é a dor do cliente? Qual que é a principal dor do cliente? E a principal dor do cliente, sabe qual que é? É o bolso, meu. É o bolso. Exatamente. A principal dor do cliente é o bolso, cacete. Então, imagina que você tem... o cliente precisa desenvolver um plano de inspeção, um programa de inspeção, para 100% dos equipamentos estáticos. Não só para integridade e segurança de NR13, mas integridade e segurança de 100%. Isso vai dar uma disponibilidade industrial muito maior. E ele tendo uma disponibilidade industrial maior, ele tem maior rentabilidade. Tendo maior rentabilidade, ele ganha mais dinheiro. Você acaba tirando a dor do cliente, né? Então, vamos lá. O que eu faria no seu caso? Sugiro para o cliente, então, fazer, sim, um plano de inspeção, um programa de inspeção para essa linha de tubulação de oxigênio, de ar, né? Ar comprimido. Só que você tem que saber o seguinte, quando você gera um programa desse, o ideal é que você já faça a aplicação dele para que você consiga, então, dar, né, a próxima data da próxima inspeção. Então, não faz sentido, porque dentro do programa tem que ter o período, tem que ter a próxima inspeção. Se você não fizer a inspeção, como que você vai falar qual que é a próxima? Você tem que avaliar. Essa próxima inspeção ela vai ser de acordo com os resultados obtidos na inspeção do dia que você fez. Então tá lá, 100%, medi espessura, fiz um visual, cara, tá nova a tubulação. Eu não preciso colocar daqui 1 ano. Eu posso colocar daqui 5 anos, por exemplo. Ou daqui 4 anos, a próxima inspeção. Porque isso fica a critério do profissional, do engenheiro mecânico. Né? Imagina que você tendo isso no seu programa de inspeção, aí ele não vai precisar mais ficar à mercê, talvez, de uma sugestão de um PH. Então, o antigo PH, ele não fez errado de colocar isso. Talvez se ele citasse, olha, com base na NR13, ele estaria errado mesmo, né? Que acontece muito. Tem muitas pessoas que confundem totalmente, né? O cara não sabe praticamente nada e está atuando. E está ganhando dinheiro, viu, gente? Só que assim, imagina que quando você tem a especialidade, você consegue ajudar o seu cliente a manter a empresa funcionando, aplicando os preceitos da NR13 dentro de qualquer equipamento estático. Fui claro, César? Foi sim. Não, foi porque assim, Marcos, eu de verdade, cara, eram 4 ou 5 equipamentos e o cara, ele copiou e colou o texto todo. Então, assim, eu senti, na verdade, má fé da pessoa, entendeu? Eu acho que você tem que, sim, defender o seu cliente, defender os interesses e a parte técnica, defender a segurança, mas acho que você não pode falar que é obrigatório fazer, né, de um equipamento que efetivamente não é. Né? Então, assim, eu fiquei incomodado com isso
Sim. E realmente, sei lá, eu coloquei ela para discutir, né? Eu tô no Mastermind, tô lá no Sim. grupo dos alunos, então eu falei, eu queria ouvir a sua opinião. Bom que foi de encontro ao que eu penso, pelo menos. Exatamente. Fala para o seu cliente, né? Olha, pela NR13 não existe uma obrigação, né? Mas pelo senso comum de manutenção, né? De disponibilidade industrial, cara, eu recomendo que você tenha realmente, né, essa inspeção aí periódica para. E não precisa ser um ano, né, cara? Não precisa ser todo ano, né? Isso aí tá tranquilo. Sim, com certeza. Ó, e mais uma vez, hein, cara, nesse bate-papo aqui já me deu ideia de fazer alteração no meu lado aqui, por função disso daqui que a gente acabou de falar. Tá certo, é isso aí. Show de bola. Obrigado, César, pela pergunta, viu? Abraço. Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos finalizar aqui o nosso mentor áudio. Tem bastante gente aqui com o microfone fechado ainda. Pera aí, galera. Deixa eu abrir o de vocês aqui também, que foi entrando o pessoal depois. Permitir falar. Beleza, ó, tá todo mundo com o áudio aberto aí agora. Aí vocês mandam aí as perguntas. Marcos. Opa! Fala, Jonatas, como é que você tá, cara? Tudo bem? Bem, show de bola. Boa noite. Ô Marcos, referente à periodicidade das inspeções, eu tenho encontrado bastante, vamos supor, um vaso de categoria 5, ar comprimido, validade da inspeção de 5 anos. Quando vê o profissional, vai lá e coloca 1 ano para validar, tá? O que você tem a dizer sobre isso? Cara, existem, assim, situações e situações, né? Eu vou te contar aqui algumas histórias, para você entender que eu não sei, eu não consigo avaliar se o cara tá errado ou tá certo, mas vamos lá. Imagina que você tem um compressor de ar dentro de uma oficina, com um teto, né, bem armazenado, não tem nenhum tipo de produto químico em volta, não tem nenhum tipo de situação no ambiente que agrida, né, a integridade daquele equipamento de forma química, né? Estou falando assim, porque já aconteceu, por exemplo, de eu fazer inspeção de alguns equipamentos, que, cara, o equipamento ele ficava dentro de uma sala de produtos químicos altamente corrosivo. Então, aquele equipamento ele tinha mesmo, né, que ter uma periodicidade menor de inspeção. Isso acontece, tá? Uma outra situação que pode fazer com que o profissional habilitado coloque 1 ano apenas, né, para um vaso de pressão de categoria 5, ele coloque 1 ano para a próxima inspeção, é a proximidade da espessura real, a espessura encontrada, para a espessura mínima. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Aquele compressor de ar ele tem uma espessura mínima, que está no prontuário de 2,5 milímetros. Inclusive, a maioria dos compressores de ar vai ser com base na UG16, né? Que é do ASME, do código ASME. Então, imagina que está lá, 2,5 milímetros de espessura mínima. Aí o cara está medindo, está com 2,6. Cara, 1/10. Nossa, eu não vou deixar esse equipamento nunca para ser avaliado daqui a 5 anos. É muito risco, é 1/10 apenas. Com certeza, com 1 ano, talvez, já está... já corroeu esse 1/10, principalmente esses equipamentos que não tem nenhum tipo de manutenção, né? Que o cara não drena semanalmente, não tem nenhum tipo de manutenção interna, enfim. Então, seria essas as opções. Agora, se o cara fez a medição de espessura, ele tem lá, sei lá, 1 milímetro ainda de sobrecorrosão, a espessura dele está com 3,5 e a espessura mínima é 2,5. Cara, não faz sentido o cara colocar 1 ano, entendeu? Então, são várias situações diferentes que vão fazer você avaliar isso. Lembrando que não é porque o vaso de pressão é de categoria 5 que você tem que colocar 5 anos. Aquele período, de acordo com a norma NR13, é o período máximo. Então, assim, no máximo, 5 anos. Quer dizer que, no mínimo, você pode pôr 2 meses, não tem problema. Desde que você realmente tenha como um porquê. Aí eu costumo dizer o seguinte, se o cara está fazendo isso, mas não tem um porquê, isso aí é gerar demanda, eu costumo dizer. O
cara está gerando demanda para ele mesmo. Então, ele coloca lá todo ano um equipamento que não tem necessidade. Tem uma espessura enorme, é um equipamento muito bem tratado, cuidado, tem purgador eletrônico. Cara, não tem o porquê tá um ano. E o cara tá pondo um ano, o cara tá gerando demanda para ele. Ou seja, ele vai ficar inspecionando esse vaso de pressão todo ano para ganhar dinheiro em cima do cliente. Isso eu acho... assim, inquestionável, né? Eu considero isso até roubo, se o cara tá fazendo isso com o cliente, entendeu? Mas, realmente, tem que avaliar todas as situações. Foi claro, Jonatas? Foi sim, Marcos. Perfeito, obrigado, viu? Valeu, é isso aí, cara. Pessoal, é o seguinte, vamos finalizar. Opa, tem mais uma pergunta? Quem quer falar? Não, é só o Wilton falando. Ô, Wilton, como é que você tá, cara? Tudo bem? Boa noite. Só para complementar essa pergunta do Jonathan, né? Essa questão do prazo da NR13 é uma situação um pouco até complicada, porque tem alguns clientes aqui que eu atendo, né? Que o pessoal entende que aquele prazo tem que ser o prazo que deve ser seguido. Eles não entendem que, às vezes, o equipamento, como você falou aí, necessita de um prazo menor do que o que a norma exige. Com relação à calibração, isso acontece muito. O pessoal querer calibrar uma válvula de segurança com um período de 10 anos, sendo que tem toda uma condição do ambiente onde a válvula está instalada que não tem condições de ter esse prazo para calibração, entendeu? Exatamente. É até bom reforçar isso, né, com o pessoal, porque o prazo, como você falou, é o prazo máximo. Então, seria o limite para você conseguir fazer a inspeção ou então a calibração. Conseguir convencer o pessoal que esse prazo é o prazo limite para você trabalhar com um mínimo de segurança, né? Mas não necessariamente tem que ser aquele prazo estabelecido. É isso aí. Ô, Wilton, e pegando um gancho, né, no que você falou, na questão de válvulas, por exemplo, eu sou averso a colocar prazos curtos, né, se você não tem necessidade. Então, vou dar um exemplo. Tem muitos equipamentos, muitas válvulas de segurança com fluido limpo, né? É o que eu falei, está trabalhando na sombra, não tem intempéries, não tem nenhuma agressividade externa. E nem interna, porque o fluido é limpo, a válvula nem fica abrindo. Os caras vão lá e colocam um ano, né? Eu acho que aquela válvula poderia, por exemplo, o vaso de pressão é de 3 em 3 anos a inspeção, coloca de 3 em 3 anos. Você ajuda o cliente de uma forma íntegra e segura, né? Agora, esse negócio de 10 anos, de acordo com a própria norma NR13, é possível isso, mas não é moralmente aceito, né, cara? Porque, cara, nenhuma válvula limpa eu nunca considerei essa situação de 10 anos. Agora, o importante é que todos vocês que são profissionais habilitados entendam que o cliente, ele é o solicitante de um trabalho que pode ter 2 resultados. Lembrem sempre disso. O cliente é um solicitante de um trabalho que pode ter 2 resultados, aprovado ou reprovado. Já chegou cliente para mim e falar assim, não, eu não admito você reprovar. O cara, não admite o cacete, velho. O profissional habilitado eu sou profissional habilitado, como que você não admite? Então, vocês, como profissionais habilitados, vocês têm que meio que, cara, pôr o pau na mesa lá, falar, cara, é assim que tem que ser. Não é do seu jeito, você entendeu? É do nosso jeito. E se o cliente é averso a isso e não entende essa situação, o que pode acontecer? É melhor que você nem atenda um cliente desse. Nem atenda. Eu já abandonei alguns clientes por ser desse tipo. É cara que só pensa em preço, é cara que fica brigando com você por tudo. Então, cara, é melhor que você nem tenha esse tipo de cliente. Entenda isso, que o resultado pode ser positivo ou pode ser negativo, pode ser aprovado ou reprovado. E no caso das inspeções, mesma coisa. Cara, não, eu sou profissional habilitado, apesar de ser um vaso de categoria 5, não tem condições de esperar 5 anos para inspeção. Vou colocar 1 ano. Não aceito. A sua opinião você pode ter, né? O meu relatório está aqui. Aí tem gente que fica com medo de não receber. Nossa, o cara não vai me pagar. Cara, para isso que existe jurídico, né? Eu costumo dizer que tem 2 coisas que a gente tem que ter, plano de saúde e advogado. Então, você que é um profissional habilitado, lembre-se sempre disso, plano de saúde
e advogado, que é o advogado que você vai pôr lá para você receber seu dinheiro. Em hipótese alguma, nenhum juiz na face da terra vai falar para o cara não te pagar porque você reprovou um equipamento que está com falta de integridade, entendeu? Então é isso aí, você tem que fazer dessa forma. Obrigado, Wilton, pela participação. Ô, Marco, posso fazer uma pergunta? Opa, quem que é? O Gola? E aí, Gola, como é que você tá, meu? Bem, graças a Deus. Show de bola. Colega aí. Deixa eu te falar, em referência até mesmo esse gancho aí que os colegas colocou aí na mesa, né? Não sei se é certo ou errado, mas só que eu adotei um padrão assim para mim, né? Referente a essa questão. Então, se eu pegar vaso acima de 3 milímetros, eu coloco aí em torno de 3 anos. Abaixo disso, abaixo de 3 até 2,5, né? Conforme é o G, eu coloco o prazo aí de 1 ano, para que eu tenha aí um controle e ver quanto que está sendo esse desgaste nesse período, né? E Sim. podendo reaver aí cada situação. Então, vamos supor, eu fui lá, coloquei apareceu 2,9, coloquei o prazo lá de 1 ano. Nesse 1 ano não mudou, daí eu posso sentar e conversar com o cliente para ver qual é o próximo prazo para que fique bom para ambos, né? Não só ficar gerando demanda, mas a gente fazer esse controle, né? Você está falando de compressores de ar, né, Gola? Só para compressores de ar. Não, beleza. Porque os outros equipamentos, qualquer outro vaso de pressão, você tem que avaliar o prontuário, realmente ver a espessura mínima e não fixar em 3, né? Alguns compressores de ar também, tome cuidado com isso, que pode trazer no prontuário até espessuras acima de 2,5, tá? Então aí você tem que avaliar sempre a espessura mínima. Sim, eu estou dizendo na questão do modo geral, né? Uhum. Mas se a gente pegar lá o prontuário, ver lá, de acordo com o fabricante, qual que foi o estipulado por ele, a espessura mínima, logicamente tem que ser avaliado todo o conjunto da obra, né? Sim, é isso aí. Show de bola, é isso aí, cara. Você está no caminho certo. Na verdade, imagina que a gente pode fazer isso, né? Criar esse padrão e realmente, é o que você falou, de um ano para o outro, eu consigo avaliar qual foi a taxa de desgaste, né? Ou a taxa de corrosão, né? Porque, cara, esses compressores de ar, o que acontece com eles? Geralmente, o desgaste maior é na parte inferior, onde você tem acúmulo de água, né? Porque o compressor de ar, o que ele faz? Ele pega o ar aqui do ambiente, comprime, e ao fazer isso, a umidade relativa do ar vai toda para o compressor. Então, você condensa a água que está no ar dentro do compressor. Se o cara não faz drenagem, isso é algo que a gente sempre tem que colocar nas sugestões, né, para que ele siga os padrões de manutenção do fabricante, quanto à questão de drenagens e manutenções gerais. Se ele não faz essa manutenção, você tem o quê? Você tem oxigênio e água ali dentro. Então, automaticamente você tem uma oxidação severa dentro do equipamento. Isso vai comendo a parede do equipamento interna, gerando então um desgaste da chapa até explodir. Quando explode, por exemplo, não é problema de válvula, geralmente não vai ser problema de válvula, não é que subiu acima da PMTA, não. Ele está trabalhando de acordo com abaixo da PMTA, na pressão de trabalho. Só que a espessura já corroeu tanto, que a espessura não suporta nem a pressão de trabalho. É assim que funciona. Beleza? É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza, obrigado aí. Boa noite. E segunda-feira estamos de volta. Show de bola, cara. Show de bola. Alguém tem mais alguma dúvida? Tem alguns áudios que eu não consigo abrir. Eu acho que tem um limite aqui, mas nós estamos com 23 pessoas aqui, cara. Eu estou muito, muito feliz de ver o pessoal aqui. E assim, toda segunda-feira às 19 horas estamos juntos aqui no Mentor Áudio, tá? E vocês estão convidados para na segunda-feira que vem participar novamente. Aí vocês podem ouvir o conteúdo, ouvir as perguntas e respostas e também fazer perguntas para que eu possa responder para vocês, beleza? Então nós vamos finalizar o de hoje aqui e muito obrigado a todos vocês. Até mais, galera. Valeu, um abraço, tamo junto. É só o começo.